Hoje é quinta-feira, 1º de maio, e começamos mais uma rodada de informações quentinhas no universo do futebol. O Botafogo entrou em campo ontem e não deixou dúvidas, vitória por 4-0 em cima do Capital no estádio Newton Santos. Com esse resultado expressivo, o time praticamente carimba sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Essa fase, aliás, só volta a acontecer depois do Super Mundial, e até lá uma nova janela de transferências estará aberta. Mas voltando à realidade do presente, nem tudo foi motivo de festa para a torcida alvinegra. O time saiu vitorioso, é verdade, mas também deixou o gramado com 2 jogadores machucados. Savarino teve uma lesão preocupante e Barbosa saiu contundido após um choque forte com um atleta do Capital. Ambos deixaram o campo com dores visíveis e nesta quinta vão passar por exames médicos para avaliar a gravidade das lesões. Isso reacende o debate. O treinador errou ao escalar os dois sabendo da maratona de jogos e do risco físico? Ainda não dá para cravar nada, mas a discussão já está ganhando corpo entre os torcedores e comentaristas. Sobre o caso do Savarino, ele entrou quando o Botafogo vencia por 1-0. O jogo parecia sob controle e talvez a ideia fosse dar ritmo de jogo ao venezuelano. No entanto, pouco tempo depois, já com 3-0 no placar, ele sentiu a coxa e demonstrou bastante incômodo. Tentou se alongar, colocou a mão na coxa, mas ficou claro que não dava mais. Agora resta saber se foi apenas uma contratura que costuma tirar o atleta por cerca de uma semana ou algo mais sério como uma lesão muscular de grau 1 ou até 2 que pode afastá-lo por até 30 dias. Tudo vai depender dos exames que serão feitos ainda hoje. O mesmo vale para Barbosa, que sofreu uma torção no tornozelo após ser atingido por um adversário e teve que sair de campo dando lugar a David Ricardo. Para complicar ainda mais o cenário, o Botafogo já sabe que não poderá contar com alguns nomes importantes no jogo contra o Bahia, marcado para este sábado em Salvador. Além de Barbosa, que já estava fora por ter levado o 3º cartão amarelo, Gregory também cumprirá a suspensão. Matheus Martins, por sua vez, não deve ir a campo por conta de um desgaste muscular, embora haja expectativa de retorno na rodada seguinte. Ou seja, o time vai precisar se reinventar para esse confronto fora de casa. A partida de ontem serviu, por um lado, para mostrar a força do elenco. Com os titulares em campo, o Botafogo conseguiu uma vitória que praticamente o livra de preocupações no jogo da volta, o que abre espaço para descansar alguns nomes. Por outro lado, a lesão de Savarino reacende aquela velha questão: é melhor poupar os principais atletas ou garantir logo a vitória para depois pensar em rodar o elenco? Difícil saber. O técnico, claro, tem todas as informações do departamento médico e toma suas decisões com base nisso, mas é inevitável o debate após uma lesão importante. Ainda durante a coletiva, o treinador explicou algumas escolhas. Contou, por exemplo, que planejou dividir o tempo de jogo entre 2 jogadores para manter o ritmo de ambos, especialmente levando em conta que há uma pausa longa pela frente e uma viagem complicada no calendário. Um deles jogaria os primeiros 45 minutos, o outro entraria no segundo tempo. Essa era a ideia para manter os dois em forma e ao mesmo tempo não sobrecarregá-los. Um outro atleta sentiu dores após levar um pisão e vai passar por exames de imagem. Outro apresentou desconforto muscular, mas ainda é cedo para saber a gravidade. A maratona de jogos impõe escolhas difíceis. É jogo a cada 3 dias, viagens longas, desgaste acumulado e pressão por resultados. No meio disso tudo, o Botafogo tenta encontrar um equilíbrio entre desempenho, resultado e saúde física do elenco. O treinador comentou que, apesar dos riscos, acredita que a vitória de ontem foi fundamental para dar confiança ao grupo e, ao mesmo tempo, abrir margem para administrar melhor o elenco nos próximos compromissos. Mas, claro, a lesão de um jogador importante muda o planejamento. Vale lembrar que, mesmo com tantos problemas físicos e suspensões, o time conseguiu mostrar superioridade técnica contra um adversário teoricamente mais frágil. O placar de 4-0 traduz bem o que foi o jogo, controle e eficiência, e um time que sabia exatamente o que precisava fazer. Só que o preço disso pode ser sentido nos próximos jogos. A ausência de peças importantes, mesmo que por um curto período, pode fazer falta em uma sequência tão exigente como a que vem pela frente. A comissão técnica agora trabalha com o desafio de reorganizar o time.
Alternativas serão testadas, mudanças deverão acontecer e os próximos dias serão decisivos para saber quem estará disponível. O técnico também mencionou que fez substituições por precaução, tentando evitar que desconfortos se transformem em problemas mais sérios. Disse ainda que tudo está sendo feito com responsabilidade, levando em conta a importância de cada jogador para a sequência da temporada. E reforçou o discurso de que o objetivo é sempre entrar em campo para competir e vencer independentemente das dificuldades. O adversário do próximo sábado, o Bahia, vem embalado e jogando em casa. Será um teste importante para o Botafogo, especialmente com tantos desfalques? A torcida já começa a especular quem pode aparecer como titular, quais alternativas serão acionadas e como o time vai se comportar diante de um cenário adverso. Mas uma coisa é certa mesmo com as dificuldades. A expectativa é de um jogo competitivo e o Botafogo, mesmo desfalcado, tem condições de buscar um bom resultado. Até o fim do dia, mais informações devem surgir sobre a situação dos lesionados, a escalação provável para o próximo jogo e a palavra final do departamento médico. Fiquem ligados porque a quinta-feira ainda promete muitas atualizações sobre a estrela solitária. Enquanto aguardamos os resultados dos exames de Barbosa e Savarino, a torcida já começa a especular como será o time do Botafogo no duelo contra o Bahia. A ausência desses jogadores não é pouca coisa, principalmente num momento em que a equipe começava a ganhar consistência, encaixe e segurança nas peças de reposição. O treinador vai ter que mexer no tabuleiro e encontrar soluções inteligentes para manter o padrão de jogo mesmo com os desfalques. E esse é um dos grandes desafios de quem comanda um elenco que, embora forte, ainda não está completo em todas as posições. A comissão técnica trabalha sob pressão não apenas por causa dos resultados, mas também pelo calendário. Não existe mais tempo para treinar com calma, testar formações ou recuperar fisicamente um jogador entre uma partida e outra. Tudo acontece em ritmo de maratona e cada decisão tem impacto imediato. Se opta por escalar os titulares, corre o risco de novas lesões. Se poupa demais, pode colocar em risco a performance da equipe. E é nesse cabo de guerra que o Botafogo vai montando sua estratégia para se manter competitivo nas diferentes frentes da temporada. A vitória contra o Capital foi importante não apenas pela classificação encaminhada, mas porque permitiu ao grupo reforçar sua confiança. Golear mesmo sendo contra um adversário de menor expressão tem sempre um efeito positivo no vestiário. Os jogadores se sentem mais soltos, as jogadas fluem com mais naturalidade e até o ambiente fica mais leve. Mas quando dois atletas saem de campo com problemas físicos, essa leveza dá lugar à preocupação. Os bastidores passam a ser movimentados por exames, relatórios médicos, reuniões técnicas e simulações táticas para avaliar quem entra e quem sai. Dentro do elenco, há jogadores esperando por uma chance. E talvez este seja o momento. Aqueles atletas que vinham recebendo poucos minutos agora podem aparecer como titulares? Isso exige foco e prontidão, porque a oportunidade pode surgir quando menos se espera. O treinador comentou, inclusive, que a intenção era dar minutos a alguns desses jogadores durante o jogo contra o Capital, justamente pensando em prepará-los para desafios como o que está por vir. Agora, com as lesões, esse planejamento pode se acelerar. O próximo jogo será um termômetro. O Bahia vem se mostrando um time aguerrido, com boa intensidade e capacidade de fazer valer o mando de campo. Jogar em Salvador nunca é fácil ainda. Mas para um time que estará desfalcado e pode precisar recorrer a improvisações. O Botafogo, porém, sabe que uma boa atuação nesse jogo pode consolidar o time como um dos favoritos na temporada. Ganhar mesmo com ausências, mostrar força coletiva e superar as adversidades são sinais claros de um grupo maduro e bem preparado. Nas últimas semanas, o departamento de fisiologia tem trabalhado em regime quase integral. A carga física sobre os atletas aumentou consideravelmente. Jogos intensos, viagens longas, mudanças de clima e gramados com diferentes características têm impactado diretamente na recuperação dos jogadores. Por isso, a comunicação entre comissão técnica e o setor médico é fundamental. Cada minuto em campo é avaliado.
Cada sinal de desgaste pode significar a diferença entre continuar jogando ou parar por semanas. A ausência de Savarino, se confirmada por um período maior, será uma dor de cabeça e tanto. O venezuelano vinha sendo uma peça importante na transição ofensiva. Tem velocidade e visão de jogo e aparece bem entre as linhas. Sua capacidade de quebrar defesas fechadas pode fazer falta contra equipes que adotam um estilo mais reativo. Barbosa, por sua vez, é um dos pilares da defesa. Seguro na marcação e eficiente na saída de bola, vinha sendo um dos destaques do setor defensivo. Perder os dois ao mesmo tempo é um baque, ainda mais com a sequência de jogos pela frente. Em paralelo a isso, há também a situação de jogadores que, embora não estejam lesionados, mostram sinais claros de fadiga muscular. O treinador mencionou, em entrevista, que alguns atletas relataram incômodos nos últimos treinos. Isso reforça a necessidade de rodar o elenco, utilizar jogadores da base e ajustar o esquema tático para não sobrecarregar ninguém. Inclusive, uma das alternativas cogitadas é utilizar um sistema com 3 zagueiros, o que poderia dar mais proteção defensiva e, ao mesmo tempo, liberar os alas para dar profundidade. O Botafogo tem demonstrado maturidade em campo. Contra o capital mesmo diante das adversidades, a equipe manteve a postura ofensiva e não recuou após abrir o placar. O time seguiu atacando, controlando a posse de bola e explorando bem os espaços. Esse tipo de mentalidade é construída com tempo, trabalho e confiança no elenco. Agora será a hora de testar se essa mentalidade se sustenta diante de uma equipe que vai exigir muito mais competitividade e precisão. As estatísticas do jogo de ontem mostram um Botafogo dominante. Foram mais de 60% de posse de bola, finalizações em volume alto e uma organização defensiva que impediu o adversário de finalizar com perigo. Isso mostra que, mesmo com mudanças no time titular, o modelo de jogo está assimilado. E esse é um trunfo para a sequência da temporada. Ter uma ideia clara de jogo facilita a adaptação de novos jogadores e reduz o impacto das ausências. Nos bastidores já se fala em reforços para a janela do meio do ano. Com a proximidade do Mundial, a diretoria analisa o mercado em busca de nomes que possam chegar e elevar ainda mais o nível do elenco. Mas até lá, o que vale é o agora. E o agora exige foco total na recuperação dos lesionados, na preparação do time para o confronto contra o Bahia e na manutenção do bom momento vivido pela equipe. Além da questão física, há também o aspecto emocional. Lesões afetam não só o corpo do jogador, mas também seu psicológico. A incerteza sobre o tempo de recuperação, o medo de perder espaço e o desejo de voltar o quanto antes são fatores que precisam ser bem geridos. O clube conta com uma equipe multidisciplinar para acompanhar cada caso de perto, oferecer suporte e garantir que os atletas voltem no tempo certo, sem antecipar processos que possam piorar a situação. Outro ponto que merece destaque é a evolução de alguns jovens que vêm ganhando espaço aos poucos. Em jogos como o de ontem, quando o placar está controlado, esses atletas têm a chance de mostrar serviço, ganhar confiança e se firmar como alternativas reais para o restante da temporada. A base alvinegra sempre foi celeiro de bons jogadores e este pode ser um ano de afirmação para alguns deles. O clima no vestiário, apesar das lesões, é positivo. A vitória foi comemorada com moderação, já que o grupo sabe que a temporada é longa e as batalhas estão apenas começando. Mas também existe a consciência de que o time está no caminho certo. Quando há união, clareza de objetivos e comprometimento coletivo, os resultados aparecem, e isso o torcedor pode sentir dentro de campo. Agora é esperar pelas atualizações médicas. Os próximos boletins vão indicar por quanto tempo Savarino e Barbosa ficarão fora. Enquanto isso, a preparação para o jogo contra o Bahia segue firme. Treinos táticos, ajustes nas jogadas ensaiadas e estudo do adversário e, claro, muita conversa no vestiário para manter o grupo motivado. O técnico, como sempre, vai precisar tomar decisões difíceis. Mas é nesse tipo de cenário que a liderança se consolida e os times campeões se revelam. A torcida, por sua vez, precisa seguir apoiando. Sabemos que as críticas fazem parte, mas neste momento, mais do que nunca, o apoio pode fazer a diferença. O Botafogo tem mostrado força, tem mostrado consistência e tem sim condições de brigar por coisas grandes nesta temporada. As pedras no caminho são naturais, mas o importante é como o time reage a elas.
E até aqui a resposta tem sido positiva? Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RGE Sport News. Romário, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, voltou a chamar atenção nas redes sociais. Desta vez, por um motivo inusitado, elogiou o Botafogo. Conhecido por suas declarações polêmicas e sinceras, o baixinho surpreendeu os torcedores ao falar bem do Glorioso, algo que não é comum vindo de um ex-jogador que sempre se mostrou mais alinhado com outros clubes cariocas. A fala de Romário repercutiu rapidamente na web, gerando uma onda de comentários, compartilhamentos e reações entre torcedores de diversas equipes, especialmente da torcida botafoguense, que abraçou o raro gesto de reconhecimento vindo de um craque com tanta história no futebol mundial. Durante uma entrevista, Romário afirmou que o Botafogo vive um momento especial e que o trabalho realizado nos últimos tempos merece ser reconhecido. Para ele, o clube reencontrou sua identidade e voltou a ser protagonista no cenário nacional, com um elenco competitivo, torcida empolgada e estrutura em crescimento. Segundo o ex-camisa 11 da seleção brasileira, o Botafogo está jogando bola de verdade e tem tudo para brigar por títulos importantes nos próximos anos. A fala gerou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais, com muitos torcedores agradecendo o reconhecimento e outros lembrando que, nos tempos de Romário como jogador, era difícil ver esse tipo de elogio vindo de rivais. Internautas relembraram momentos históricos entre Romário e o Botafogo, como clássicos acirrados e gols memoráveis, mas a tônica da vez foi o tom positivo das palavras do ex-atacante. A repercussão também serviu para destacar a boa fase vivida pelo clube de General Severiano, que tem mostrado força dentro e fora de campo. A fala de Romário, além de elogiar, acabou servindo como um reforço moral para a equipe, que busca manter o bom desempenho nas competições que disputa. Em um cenário onde elogios entre rivais são raros, a atitude de Romário chamou a atenção não apenas pelo conteúdo, mas pela espontaneidade. Para muitos, o ex-jogador apenas verbalizou o que já se percebe. O Botafogo, de fato, voltou a ser respeitado no futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao RGE Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.